No Evangelho de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. E o versículo 30. Enquanto você encontra, eu quero agradecer ao ministério pela oportunidade. Que Deus continue abençoando em nome de Jesus. Lucas, capítulo 24 e o verso 30. Todos acharam? Amém. Diz assim: E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, e partiu e lhe deu. Abriram-se então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? Somente até aqui, irmãos, pode estar se sentando. Irmãos, nesse texto, Jesus, esse texto está situado em um momento a qual está entre a morte de Jesus e a sua ressurreição. A Bíblia vai dizer que Jesus havia feito uma promessa de que no terceiro dia ele ressuscitaria. Então a Bíblia vai dizer que ao passar a sexta, o sábado e chegar o domingo pela manhã, todos que sabiam ali daquela promessa, algumas mulheres vão até o sepulcro de Jesus, e quando eles chegam lá, a Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor tinha descido, removido a pedra. Jesus não estava mais dentro do sepulcro. E agora o anjo vai dizer para aquelas mulheres: olha, não está mais aqui entre os mortos aquele que vive para todo sempre. Agora a Bíblia vai dizer que então o anjo pede para que aquelas mulheres vão até os discípulos e avisem eles do que havia acontecido. Aquelas mulheres vão até eles, contam o que aconteceu, só que nós precisamos entender que naquele tempo Jesus não tinha apenas os 12 discípulos. Jesus ele tinha vários discípulos que andavam com ele, além desses 12. Então a Bíblia vai dizer, no texto ao qual eu li, que 2 desses discípulos, que não faziam parte dos 12, mas eram discípulos de Jesus, agora eles, ao saber dessa notícia, chegando um pouco mais à tarde, eles decidem sair de Jerusalém. Eles decidem ir para Emaús, que era uma aldeia que ficava distante de Jerusalém. E quando eles estão caminhando, no meio do caminho, eles começam a conversar entre si, e eles vão dizer: olha, na verdade, Jesus que tinha falado que ressuscitaria, ele não ressuscitou. Eles vão conversando, eles estão frustrados, porque eles tinham a expectativa de que Jesus se manifestasse a eles. E eles chegam até a dizer que as mulheres falaram para eles que Jesus havia ressuscitado, mas eles parece que não acreditam. Eles vão para Emaús conversando no caminho. Então, o contexto é esse: 2 homens andando, indo para Emaús, saindo de Jerusalém, indo para outro lugar, porque estavam frustrados com o que havia acontecido. Eles, olhando para Jesus, esperavam que Jesus havia ressuscitado, mas ainda não tinham visto ele se manifestar diante deles. Agora, a Bíblia vai dizer que Jesus ele aparece diante desses 2 homens. Jesus ele vai ao encontro deles, e quando eles estão no meio do caminho, Jesus se apresenta, e a Bíblia vai dizer que quando eles começam a conversar com Jesus, a Bíblia diz no versículo 16, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. Então a Bíblia diz que quando Jesus se aproxima deles, eles não conseguem reconhecer que era Jesus que ia com eles, porque os olhos deles estavam fechados. E aqui eu entendo uma coisa, é que quando nós focamos naquilo que é o problema que está diante de nós, quando nós focamos e fixamos os nossos olhos naquilo que está acontecendo ao nosso redor, nós acabamos tirando os nossos olhos de Cristo. A partir do momento que a gente começa a olhar para aquilo que está acontecendo de ruim ao nosso redor, os nossos olhos saem daquele que nos chamou, os nossos olhos saem daquele que nos escolheu, porque eles estão caminhando ao lado de Jesus. Jesus está falando com eles, conversando com eles, mas os olhos deles estão fechados. A Bíblia vai dizer que aquela mulher que tinha um fluxo de sangue,
Qual era o contexto de vida daquela mulher? Aquela mulher estava enferma há 12 anos. E a Bíblia vai dizer que durante esses 12 anos, essa mulher gasta tudo que ela tem com os médicos, mas não consegue ser curada. Essa mulher gasta tudo que ela tem, todos os seus recursos, mas não consegue a cura que ela precisava. Era a lei do Senhor. Deus havia dito e decretado através de Moisés que alguém que tivesse, uma mulher que tivesse com um fluxo de sangue por bastante tempo, não poderia habitar no meio do povo. Não podia ficar no meio do povo. E em quem ela tocasse se tornaria impuro. Então a situação daquela mulher é essa: há 12 anos passando por um fluxo de sangue, aonde ela era desprezada pelo povo, não podia tocar em ninguém, não podia chegar perto de ninguém, e ela gasta todos os recursos que ela tem, todo o dinheiro que ela tem, e não consegue ser curada. Agora a Bíblia vai dizer que certa vez ela vai se encontrar com Jesus, ela rompe a multidão, ela passa por detrás da multidão e toca nele. A Bíblia vai dizer que ela então é curada do seu fluxo. Mas aqui eu aprendo uma coisa, que aquela mulher, ela não olhou para aquilo que estava ao seu redor. Aquela mulher não olhou para a circunstância que ela vivia. Aquela mulher não olhou se os homens iriam julgá-la, iria chamá-la, iria falar que ela estava tornando alguém impuro, porque na verdade ela poderia até tornar Jesus impuro. Mas aqui eu entendo uma coisa, que ou ela tornaria Jesus impuro, ou Jesus tornaria ela pura. Ou ela passaria do mal que havia dentro dela para Jesus, ou Jesus passaria daquilo que existe dentro dele para ela. E foi isso que aconteceu. Quando ela toca em Jesus, ela é curada no exato momento. A Bíblia vai dizer que essa mulher, ela não olha para aquilo que estava ao seu redor. Essa mulher, ela fixa os seus olhos no seu objetivo, que era Cristo. Aquela mulher, ela fixa os seus olhos no seu objetivo, que era tocar no Mestre. E nós precisamos aprender com essa mulher, porque muitas vezes nós olhamos para aquilo que está ao nosso redor, nós olhamos para o problema, nós olhamos para o medo, nós olhamos para a angústia, nós olhamos para a tristeza, nós olhamos para a realidade que nós vivemos e não conseguimos enxergar a Jesus, não conseguimos ver quem Ele é. Mas Jesus está dizendo para mim e para você na noite de hoje: continua olhando para Ele, porque Ele ainda é o autor e consumador da sua fé. Não tire os seus olhos dele. Não tire os seus olhos da presença dele. Não tire os seus olhos do objetivo que você tem, que é tocar em Cristo. Continue firme, entendendo que os seus olhos precisam estar nele. Agora a Bíblia vai dizer que esses homens, eles estão caminhando ao lado de Jesus. Os seus olhos estão como que fechados. Eles não conseguem ver que era Jesus que está no caminho com eles. Agora a Bíblia vai dizer que Jesus começa a ensiná-los e a falar sobre a palavra do Senhor. Jesus, ele começa a ensiná-los. E a Bíblia vai dizer que Jesus, ele fala desde os profetas até chegar no Messias. Agora diz a Bíblia que quando eles passam diante da casa deles, eles chamam a Jesus, falam: olha, fica conosco, fica na nossa casa, porque já está tarde. A Bíblia diz que Jesus entra com eles. E agora, no versículo 30, a Bíblia vai dizer: e aconteceu que estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, partiu e deu. Então, aqui nós precisamos compreender que a mesa, ela significa comunhão. A mesa para o judeu significa intimidade, comunhão, amizade. O judeu não se assentava na mesa com qualquer um. O judeu não se assentava na mesa com alguém que ele não tinha intimidade. Então o texto vai dizer que Jesus, ele se assenta na mesa com eles. E quando Jesus está sentado na mesa, ele pega do pão, parte do pão, entrega para eles. E a Bíblia vai dizer que quando o pão é partido, os olhos deles são abertos. Quando Jesus parte o pão e entrega para eles, a Bíblia vai dizer que os olhos deles se abrem. Mas como pode Jesus partir um pão físico e entregar para ele e os seus olhos espirituais serem abertos? Como pode Jesus entregar um pão que é uma matéria, que é algo físico para eles comerem, e ao abrir os seus olhos diante do pão seus olhos se abrem. Quando Jesus parte o pão, os olhos deles se abrem. E aqui eu entendo uma coisa, que o pão que Jesus deu para eles não era apenas um pão físico.
O pão que Jesus entrega para eles não é apenas aquele pão que Jesus parte. Porque a verdade é que aquele pão ele não tinha capacidade de abrir os olhos espirituais dele. Então a Bíblia vai dizer que quando Jesus parte o pão, os olhos dele se abrem. E aqui eu entendo uma coisa: Jesus não deu apenas um pão físico para eles, mas Jesus também deu um alimento espiritual. É por isso que Jesus, certa vez, ele vai dizer para uma multidão: olha, os seus pais comeram do maná no deserto, mas morreram. Os seus pais comeram do maná que Deus mandou, mas perderam a sua vida. Mas aquele que se alimenta de mim, ele nunca mais vai ter fome e ele não vai morrer. A Bíblia também vai dizer que Jesus, quando se encontra com aquela mulher samaritana no poço, ele vai dizer: olha, quem bebe dessa água pode até voltar a ter sede, mas aquele que bebe de mim, aquele que bebe da minha água que eu tenho para dar, dentro dele jorrará uma fonte para a vida eterna. O que é que Jesus está querendo dizer? O que ele tem para oferecer para nós não é pão físico e não é água física, mas é algo que flui dentro de nós. Que Jesus está querendo dizer ela: olha, quando eu dou o alimento que eu tenho para dar a você, você nunca mais terá fome. E quando eu dou da água que eu tenho para você, você nunca mais voltará a ter sede. Sabe por que você ainda não desistiu da caminhada? Sabe por que você ainda não desistiu dele? É porque dentro de você existe um alimento que vem da eternidade. Sabe por que você ainda não desistiu no dia do seu medo, no dia da sua angústia, no dia da sua tristeza? É porque o alimento não vem de você, é que o alimento não vem do homem, é que o alimento não é material, é que na verdade o Espírito que habita dentro de você, ele foi o seu alimento. Jesus não precisa nos entregar algo que é exterior. Mas na realidade é que quando ele preenche o vazio do nosso coração, não importa como está ao nosso redor, nós continuamos adorando e exaltando o nome dele, porque nós sabemos que existe algo que nos sustenta. O que te sustenta no dia da angústia não é aquilo que você faz com a força do seu braço, mas o que te sustenta no dia da sua angústia ainda é a presença daquele que está sentado sobre o trono, ainda é a presença de Jesus na sua vida. Ele é o pão que nos sacia. Ele é a água que mata a nossa sede. E talvez você nessa noite entrou aqui angustiado, mas através dessa palavra eu quero dizer para você que Ele ainda é o alimento da sua alma. Embora o seu exterior possa se corromper, contudo, Paulo vai dizer: o meu interior ele se renova, o meu interior se renova. Nós podemos estar quebrados por fora, mas Ele ainda é o Senhor que renova o nosso interior. Você não está aqui porque você é forte, você está aqui porque todos os dias Ele dá alimento para a sua alma. Jesus parte o pão, entrega para eles. Quando eles comem do pão, seus olhos são abertos. A Bíblia vai dizer, Jesus, quando ele está na mesa da ceia, ele vai dizer: olha, esse é meu corpo que é partido por vós. Nós comemos um pão físico, mas existe um símbolo espiritual maior do que o pão físico que a gente come. Nós bebemos do cálice, mas existe um símbolo espiritual muito maior por trás do cálice. Porque o que Jesus tem para nos dar não é físico, mas é espiritual. Jesus ele vai dizer: olha, quando vocês comem do meu corpo, quando vocês comem do pão, vocês estão participando da minha morte. Mas vocês também participarão da minha ressurreição. Quando vocês ceiam, quando vocês comem do meu pão, vocês participam da minha morte, mas também participam da minha ressurreição. Se eu morri e ao terceiro dia eu ressuscitei, você pode até morrer, mas um dia você também ressuscitará. Esse é o significado desse pão que Jesus ele nos dá. E é por isso que Paulo ele vai dizer: eu já estou crucificado com Cristo. E a vida que eu vivo agora eu não vivo mais para mim, mas eu vivo para Ele. Por quê? Porque eu morri, o meu velho homem morreu e eu ressuscitei para Cristo. Saiba que você é uma nova criatura, que você é um novo homem, que você é uma nova mulher e que Deus tem um propósito e um chamado sobre a sua vida. Jesus parte do pão, entrega para eles, os seus olhos são abertos. Lembra que eu disse que a mesa significa comunhão?
Davi, ele também vai falar acerca de uma mesa. No capítulo 23, no Salmo número 23, ele vai dizer, nós conhecemos o Salmo. Adriano, se você puder colocar, por favor. Olha o que Davi vai dizer no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Olha o que Davi vai dizer agora. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Olha o que Davi está dizendo, Senhor, na tua presença. O Senhor tem capacidade de preparar uma mesa na presença dos meus inimigos e mostrar que o Senhor está comigo. E nós vemos na história de Davi, quando Davi ele está no pasto, Samuel chega para ungir um rei para Israel, nós não vamos ver no texto alguém citar o nome de Davi. A verdade é que se Davi fosse honrado pelos seus irmãos e pelo seu pai, pela sua família, primeiramente chamariam ele, depois pediriam para Samuel ungir o rei. A gente não vê o nome de Davi sendo citado. A gente não vê alguém citando o nome dele dizendo, olha, eu vou chamar o meu irmão mais novo que está lá no campo para ele participar da reunião. Pelo contrário, nós não vamos ver ninguém citando o nome de Davi. Por quê? Porque eles imaginavam que a unção seria derramada sobre a cabeça de alguém que estava naquele meio. Ninguém poderia olhar para a vida de Davi sendo menor, sendo pastor de ovelhas e acreditar que Deus faria dele rei de Israel. Mas a verdade é que Deus ele não olha como a gente olha. Deus não vê como a gente vê. Deus não enxerga como a gente enxerga. Deus não tem a ótica humana, Deus não tem a visão humana. E quando ele olha para escolher alguém, para capacitar alguém, para chamar alguém para fazer algo para ele, ele não olha o exterior, mas ele olha o que existe por dentro. Davi ele é fiel no campo, mas desprezado por sua família. E Deus olha do céu e fala, embora você seja desprezado por aqueles que deveriam te amar, eu ainda te amei incondicionalmente, ainda mais do que alguém possa te amar na terra. Davi ele sai do campo, quando ele sai do campo, alguém chama ele e fala, Davi. Eu imagino alguém olhando para Davi dizendo, Davi, não havia WhatsApp naquele tempo. Não tinha como alguém ligar para Davi naquele tempo. Alguém chega, algum mensageiro chega até Davi e fala, Davi, seus irmãos estão na presença de Samuel, na presença do profeta. Ele está procurando um rei para Israel e falou que Deus disse para ele vir aqui, que dos filhos de Jessé ele levantaria um rei. Mas seus irmãos já passaram e até agora Deus não falou com ele que era algum desses. Agora Davi ele vai correndo, chega até a presença de Samuel e o Espírito de Deus ele vai dizer, esse é a quem você deve ungir como rei de Israel. Entenda uma coisa, Davi ele não era forte o suficiente, Davi não era capaz o suficiente. Mas ele tinha um segredo dentro dele que era a comunhão com o Deus da mesa. A comunhão com o Deus que pode levantar alguém. A comunhão com o Deus que pode fazer de alguém fraco, sem alguém que olhasse para ele e dizer que ele era alguém bom. Mas na verdade Deus olha para Davi e vê no coração dele um coração sincero. Davi chega diante do rei, diante de Samuel, e olha o que a Bíblia vai dizer, o que ele vai dizer no Salmo. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Nós não precisamos do reconhecimento humano. Nós não precisamos que o homem nos reconheça. Nós não precisamos que o homem olhe para nós e veja algo em nós. O que nós precisamos é do Deus que nos escolheu. O que nós precisamos é do Deus que nos chamou. O que nós precisamos é do Deus que nos separou, porque Ele é fiel para fazer aquilo que Ele tem a fazer. Davi ele também vai dizer mais uma coisa, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Olha o que Davi ele está dizendo aqui. Quando ele vai dizer, o meu cálice transborda, ele está dizendo, olha Senhor, na sua presença eu tenho além do que eu poderia ter. Na sua presença eu chego além do que eu poderia chegar.
Davi não está dizendo que na mesa do Senhor existe um cálice na medida. Davi está dizendo que na mesa do Senhor existe um cálice que transborda. E o significado da oração de Davi é esse: olha, Senhor, na tua presença eu sei que eu posso chegar aonde sem a tua presença eu não chego. Eu sei de uma coisa, Senhor, que na tua presença eu posso ir além do que eu imagino. Eu sei que na tua presença eu posso fazer o que eu não faria com a força do meu próprio braço. E nós podemos ver que Davi, ele chega onde nem ele mesmo imaginaria que ele poderia chegar. Porque Davi era apenas um pastor de ovelhas, mas Deus levanta ele para ser pastor de uma nação, para ser rei diante de uma nação. Davi, ele poderia se conformar no pasto, matando leão e matando urso, mas Deus tinha um projeto maior para a vida dele, que era para matar Golias, matar gigante, matar alguém que olhava para ele e dizia: é impossível alguém derrubar esse gigante. Mas o Deus da mesa ainda é aquele que nos faz chegar além do que a gente imagina. Nosso Deus faz a gente chegar além do que os nossos olhos podem ver. E Davi, ele está clamando ao Senhor, está dizendo: Senhor, na mesa eu sei de uma coisa, o meu cálice transborda, eu posso chegar aonde com a força do meu próprio braço eu nunca chegaria. Tem vezes que a gente não imagina as coisas que Deus faz na nossa vida, e a gente olha e fala: eu não sou merecedor do que Deus faz. Tem vezes que nós olhamos para nós e falamos: eu não sou merecedor do que Deus nos deu. Eu não sou merecedor do que Deus fez na minha vida, mas Deus não faz porque você é bom. Deus não faz porque você é capaz. Deus não faz porque você é forte. Deus não fez por Davi porque ele tinha formosura de rei, mas ele fez segundo o coração que Davi tinha. Nosso Deus, quando nos chama, ele nos chama para ir além do que nós podemos imaginar. Nosso Deus, quando nos escolhe, ele nos escolhe para que a gente possa ir além do que nós mesmos imaginamos. Agora, a Bíblia vai dizer que certa vez, o moço de Eliseu, no capítulo 6 de 2 Reis, a Bíblia vai dizer que o moço de Eliseu, ele vira para Eliseu e fala: Eliseu, eu quero construir uma casa para a gente ficar mais confortável. A Bíblia vai dizer que aquele homem, então, ele começa a cortar algumas madeiras. E quando ele corta, o seu machado se quebra, cai sobre as águas. E quando cai sobre as águas, ele grita e fala: meu Senhor, o que eu vou fazer agora? Meu Senhor, o que eu vou fazer? Meu machado se quebrou. A Bíblia vai dizer que Eliseu agora vai orar ao Senhor, vai lançar um pedaço de madeira sobre o rio. E agora o machado dele flutua e volta para suas mãos. E o que é que eu aprendo com esse texto? É que quando somos ferramentas nas mãos dele, a gente pode até se quebrar, mas nós voltamos para a mão daquele que nos chamou. Quando somos ferramentas nas mãos do Deus que nos chamou e do Deus que nos escolheu, uma hora ou outra nós voltamos para a mão dele, porque foi ele que nos chamou, foi ele que nos escolheu, foi ele que nos vocacionou. E por muitas vezes a gente, como servos do Senhor, a gente deixa a nossa ferramenta se quebrar. Muitas vezes, como servos do Senhor, nós paramos de fazer aquilo que a gente deve fazer. Muitas vezes, como servos do Senhor, nós deixamos de praticar aquilo que Ele nos chamou, aquilo que Ele nos chamou para exercer, aquilo que Ele nos chamou para fazer. Mas o Senhor está dizendo para nós ouvimos no fim de semana, que nós somos flechas nas mãos dEle. Nós somos flechas nas mãos do Deus que nos chamou. E Deus está dizendo para nós, independente da circunstância contrária, você ainda é ferramenta nas mãos dEle. Independente do que aconteça ao seu redor. Como aqueles homens estão indo para Emaús frustrados porque Jesus ainda não havia ressuscitado. Jesus, ele decide ir ao encontro deles e dizer que eles ainda eram importantes para o reino. Não são eles que vão até Jesus. É Jesus que sai de Jerusalém para ir se encontrar com eles. Eram ferramentas que tinham se quebrado. Era alguém que estava afundado sobre as águas, frustrado e dizendo: Senhor, não sei o que será de mim amanhã. E Deus está dizendo para nós que hoje Ele vem ao nosso encontro e está dizendo para nós: eu ainda te chamei para cumprir o projeto que há sobre a sua vida e sobre a sua história.
Vamos ficar quebrados até quando? Vamos ficar sem exercer o que Deus nos chamou para exercer até quando? Nós clamamos a Deus por um avivamento, mas muitas vezes nós não queremos nos colocar na posição que Deus nos chamou para fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. E Deus está dizendo, vai ficar quebrado até quando? O Senhor está dizendo para nós, ei, se eu te chamei, se eu te escolhi, se eu te chamei para ficar em Jerusalém, não é para você ir para Emaús, porque no momento certo a promessa se cumpre. O Senhor está dizendo para nós na noite de hoje, que Ele ainda conta com você para fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. Hoje Ele está no nosso meio, está atravessando o nosso caminho, está dizendo para nós, ainda que você esteja andando para Emaús, eu posso te trazer de volta e te colocar no centro da minha vontade. Enquanto eu estudava essa palavra, Deus falava ao meu coração sobre ferramentas que se quebram nas mãos do Senhor. Pessoas que eram para estar fazendo, mas não querem. Talvez não tenha mais força, talvez não tenha mais ânimo, talvez não tenha mais alegria. Talvez você não tenha mais força para orar, talvez você não tenha mais força para ler a palavra do Senhor. Talvez um pouco de força que você tem, você junta para vir para o culto, para ver se Deus fala com você. Mas o Senhor está dizendo na noite de hoje, eu ainda sou Deus que restaura a ferramenta quebrada. Eu ainda sou Deus que levanta aquele que se quebrou. Eu ainda sou Deus que refaço o vaso que se quebra nas mãos do oleiro. Lembra de Neemias, quando ele vai construir? Alguém vira para ele e fala, vai cair daqui a pouco. Se uma raposa chegar e assoprar, vai cair. Mas Neemias vai carregando as pedras e entendendo que o Deus que o chamou ainda é fiel para o sustentar. Deus está dizendo para nós na noite de hoje, através dessa palavra, não se esqueça do que Deus fez na sua vida. Não se esqueça do projeto que é sobre a sua história. Não se esqueça do projeto que Deus arquitetou para a sua vida. Não se esqueça do projeto que há sobre você. Eu peço a você que se coloque de pé. Eu peço ao Ministério de Louvor que venha aqui à frente louvar ao Senhor. E antes que eles louvem ao Senhor, eu quero dizer algo a você. Talvez você foi uma ferramenta que se quebrou nas mãos do Senhor. Talvez você é um vaso que se quebrou nas mãos do oleiro e o Senhor está dizendo, eu conheço o seu coração e eu sei quem você é. E a obra que nós fazemos, a caminhada que nós temos na presença do Senhor, Deus está dizendo para nós, quando é que vai acabar? A Bíblia vai dizer em Apocalipse capítulo 19. Apocalipse capítulo 19, o verso 9. Olha o que a Bíblia vai dizer. E disse, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, essas são verdadeiras palavras de Deus. Olha o que a Bíblia vai dizer. João, ele vai ter uma visão e ele vai ver a igreja reunida no céu. E a Bíblia vai dizer que haverá uma mesa para nós. Eu não sei se essa mesa, ela realmente haverá. Eu não sei se essa mesa é literal ou não. Eu não sei se haverá uma mesa para a gente ceiar, ou se Deus estava apenas falando sobre um relacionamento que haverá com Ele. Mas eu sei de uma coisa, ali será um lugar de ferramentas que Deus levantou para ser fiel diante dessa terra, para ser realmente o remanescente diante dessa terra. Deus está dizendo para nós na noite de hoje, não permaneça quebrado, não permaneça afundado sobre as águas, não permaneça longe do Senhor, porque nem que Ele tenha que parar na frente do caminho e dizer para você, eu te trago de volta para o lugar que eu te chamei para estar. Ele está dizendo, só vai parar a obra quando nós chegarmos na eternidade. Só vai parar a obra quando nós nos assentarmos na mesa com Ele. Só vai parar a obra quando nós podermos ceiar com Ele e dizer, Senhor, valeu a pena passar por tudo que eu passei. Não se esqueça disso. Você é ferramenta nas mãos do Senhor. Você é vaso nas mãos do oleiro e Ele ainda conta com você. Nós estamos passando por momentos aqui na igreja a qual a gente está orando, a gente está clamando para que Deus faça algo novo no nosso meio. E Ele está dizendo, eu conto com alguém para se levantar, para se colocar de pé, para fazer aquilo que eu chamei para fazer. Pode estar louvando em nome de Jesus.